Bom dia, boa tarde. Boa noite, estamos começando mais um AlciCast. Puxa a vinheta, produção. Oi, gente, meu nome é Giovana. E eu sou Isabela Silvério e a gente está aqui com o formato de mesa redonda que nós vamos debater o nosso conhecimento, que é muito aflorado, graças a Deus. Aqui com a produção, ajudando a gente. Geopolítica, vamos ter a participação também em alguns momentos da nossa queridíssima produção, né? Que a gente ama a participação deles, né? Estamos aqui com Yasmin, João Pires e Henrique Sardes, nosso editor. Nossa, gente, de maior quem não pode, se sacoda. A gente sabe aqui que as guerras que estão acontecendo atualmente, elas têm um berço muito antigo, né? Não é de hoje. E não é da época dos nossos pais, é desde antes, muitas das vezes até desde os povos originários. Então, a gente sabe que todos os problemas que estão acontecendo atualmente, eles estão sendo fruto de uma bola de neve. Problemas que não foram resolucionados, eles vão se misturando e chegamos aí às guerras que atrapalham a vida de muita gente. Aí, nosso primeiro assunto hoje, na parte da Europa, que a gente vai falar sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, que na verdade não é só uma guerra entre eles dois, porque começa mais com o apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, quando ele pede para a Ucrânia entrar na OTAN. E como a Ucrânia é bem perto da Rússia e tal, e é ali na fronteira, então uma OTAN tão perto da Rússia é um grande risco para ela, né? E a Rússia não ia deixar isso barato, então falou, não quero uma OTAN perto de mim, porque isso é um risco ao meu país. E a Ucrânia, como não tomou uma posição firme desde o início, aí começou a guerra que está até os dias de hoje, sabe? Porque, assim, a Ucrânia já decidiu que não vai mais fazer parte da OTAN, porque isso não agrega nada para ela, só piora o lado dela. Os Estados Unidos também já tá parando de dar o apoio, como no início, e a Rússia agora continua porque... Se começar agora vai terminar. É uma guerra de território, basicamente. Agora ela quer o território. Além do que Giovana falou da existência, né, da OTAN, que aflorou mais esse conflito, a gente vê que nada mais nada menos é também uma guerra sobre território. Entendeu? E a questão da OTAN? E a questão da OTAN já era uma briga com os Estados Unidos, ou com a Rússia, na época que ela era a União Soviética, né? Sim. Que era a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? E essa guerra, né? Eu vejo não, é um fato de que traz muitos refugiados, imigrantes, as pessoas estão se deslocando. Quer falar? As pessoas estão se deslocando, né, da Ucrânia, estão deixando o seu país, estão migrando para outros. E, gente, infelizmente a realidade é que essas pessoas que estão migrando para outros países, elas não estão vivendo condições de vida favoráveis, porque nem todo mundo tem emprego. A gente vê aqui em Recife, eu nunca vi particularmente um ucraniano, mas tem muitos bolivianos, né? E venezuelanos que vêm pra cá e assim, vende alguma coisinha no sinal, é um emprego, mas não dá para se manter, não é um emprego formal, né? Não dá para se manter, essas pessoas moram nas ruas às vezes. Assim, é muito triste você ter que deixar o seu país de origem, onde você tem sua família, onde você tem a sua língua materna, para ir para outro, onde você não conhece ninguém, não conhece a cultura desse povo, não tem qualidade de vida nenhuma e muitas vezes o país mesmo não acolhe essas pessoas. E também é importante lembrar que a Ucrânia era território da Rússia na União Soviética. E a Rússia sempre teve vontade de trazer de volta e conquistar o território da Ucrânia de volta para si. É importante. Eu acho que a Rússia, ela não considerava muito a Ucrânia como deveria, mesmo que ela fosse. A Rússia, acho que ela ainda sentia que tinha o poder sobre a Ucrânia. Então, quando os Essa é uma ameaça para a Rússia, né? Acho que aflorou todas as questões de antigamente, como Bela falou,
todas as brigas de agora não são de agora que criaram da cabeça. Tem toda uma origem, sabe? Então se a gente for ver. Se a gente for ver, é muito mais no passado. A gente não pode dizer que começa agora. E não é só essa guerra que está em alta, né? Essa guerra, a gente sabe que ocorre desde 2022. Quer dizer, se aflorou mesmo, né? Os conflitos físicos, as invasões começaram em 2022, porém a gente também pode partir para o bloco do Oriente Médio, né? Que é, acho que assim, minha opinião aqui, é uma das mais tristes que está tendo. Tá sendo um massacre, né? É um massacre. Um massacre. Não vamos expressar o nosso lado, porém, a gente sabe que dos dois lados está tendo muita morte, dos dois lados está tendo muitas famílias devastadas. Não é só de um lado, é dos dois. Mas tem um lado que tá muito superior ao nível de mortos, né? Então, e também é uma guerra passada, de muita história anterior, que hoje em dia se aflora nessa questão de Israel com o grupo terrorista, né, o Hamas. Rapaz, então começou com o Hamas querendo toda essa guerra pela faixa de Gaza, tem questões religiosas envolvidas, então essa é uma guerra muito complexa, porque traz muitos assuntos, não só do passado, não só política ou economia, também traz a questão da religião. E a gente sabe que religião move muitas pessoas, né? Com certeza. Então, para os dois países, ali é a faixa de Gaza é um lugar muito importante para os dois, né? E a gente consegue observar, assim, o quanto a religião, de forma errada, pode mover uma pessoa, um indivíduo a fazer coisas ruins. Porque é surreal a quantidade de crianças e mulheres que estão morrendo assim, de forma de tortura, gente. É totalmente tortura. Muito massacre, assim, exuberante de bebês, de crianças. E como é que eu posso dizer isso? É desnecessário. Acho que as pessoas têm que parar um pouco de colocar a sua fé, a sua crença acima de todas as coisas. Porque é isso que acontece. Além de questões territoriais, a gente sabe que o que mais se mede, o que mais contagia as pessoas a fazerem guerras, principalmente nesse caso do Hamas e de Israel, da Palestina e de Israel, né? É a religião, são os conflitos religiosos. E assim, esses conflitos religiosos, eles têm inícios muito antes de agora. Mas eu acho que falar que é Israel e Palestina não é errado, óbvio, mas eu acho que pela questão que sim, o Hamas pode ser de Palestina e tal, mas é uma guerra mais deles ali com Israel, porque a Palestina que está sofrendo nessa questão toda, porque Israel está atacando os palestinos, civis, inocentes, os bebês, que não tem envolvimento nenhum, sabe? E também eles têm muito mais poder bélico do que a Palestina. E o apoio dos Estados Unidos e dos outros países é sem condição, né? Eles não têm, não é uma guerra, gente, é apenas um massacre. Porque guerra, eu entendo como se fosse, eu e Giovana temos o mesmo poder bélico. Logo, a gente pode entrar em guerra, porque a gente está aqui de igual para igual. Só que Israel tem muito mais poder bélico. E a Palestina não tem tudo assim. Não temos um lado político, mas... E mesmo com o apoio que ela recebe de algumas pessoas assim... Fazendo a análise franca... gente, é um fato. Não é a nossa opinião, é um fato. É um fato, é isso que está acontecendo. E ver que pessoas apoiam isso, que querem que isso aconteça, é pior ainda, né? A gente vê como a educação mundial, não só daqui do Brasil, estamos falando de nível mundial, a educação é uma coisa defasada. Porque se as pessoas tivessem o mínimo de interesse em procurar saber essas coisas, elas não compactuariam com esse tipo de absurdo. É importante citar também que os países mais bem desenvolvidos em educação são pequenos em território, no que isso afeta. Uma população menor muito pequena tem acesso para mais acesso, ou seja, quando uma população é menor, ela tem capacidade de ter uma educação um pouco mais igualitária. Quando a gente tem um país como o Brasil, como a Rússia, como os Estados Unidos, que são países grandes como a China, essa distribuição
não consegue ser igualitário dependendo do sistema que o país roda, entendeu? Exatamente. E ainda tem a disputa por tecnologia, né? Que hoje a tecnologia ela é um serviço assim que ajuda muito. Tudo que a gente está fazendo aqui para vocês assistirem agora é pura tecnologia. Isso aqui é tecnologia. Vai ter uma pessoa que vai usar a tecnologia para editar isso. Então, a gente sabe que a tecnologia está sendo muito disputada e nem sempre, acho que infelizmente na maioria dos casos, as pessoas estão utilizando a tecnologia para realmente causar guerras. Agora, falando de questão de controlar a tecnologia, a gente também tem que ver a questão da China e dos Estados Unidos, que tá se aflorando muito esse conflito, esses dois, que um momento em alguma guerra já foram assim aliados e tal, mas com o passar dos tempos começaram uma guerra econômica, né? Querendo tomar ali o poder. Eu, na minha visão sobre essa questão, os Estados Unidos quer tomar o poder total ali, ele quer controlar tudo. O protagonista, né? Agora, a China, eu acho que ela é mais uma questão de querer fazer dinheiro, mas com um negócio mais eu acho aceitável. Que a China, eu vejo que eles lutam muito mais pra si, né? Pra aquele povo. Óbvio, eles são uma potência. Tudo não, mas grande parte das coisas que a gente compra, gente, aí no Ximiling, vem da China. Vem de China. Entendeu? Tanto que tem na etiqueta assim, made in China. A China sempre foi então, muito... Que agora, como o Flávio sempre realça, é by design China. Ele fala bem assim. Então, a gente sabe que a gente tem uma guerra, não só, vamos dizer assim, física, mas a gente tem guerras ideológicas também. Porque a gente vê que a China, ela defende muito mais trazer o conhecimento, trazer ferramentas que agregam para o povo deles, para os países. Visando o que? A economia. Então são guerras ideológicas. E os Estados Unidos, eles apenas querem ser os donos do mundo. Os Estados Unidos, ele vai perdendo o apoio das pessoas porque a China é tipo assim, ela quer ser um bom vendedor, quer ser sorrindo, que quer fazer um bom negócio e quer manter contato com os sócios e tal. Então, boa relação. Quer manter uma boa relação. Então, quando ela faz um negócio, não é bom só pra ela, mas também é muito bom pra quem está fazendo negócio pra ela. Porque ela quer manter esse contato pra poder usar proveito disso em outros momentos. Não, os Estados Unidos não é assim, né? Ele quer mais que saibam que ele que manda ali, ele quer ter o controle e agora... Ele é o poderoso. Assim, eu acho que essa questão da China e dos Estados Unidos piorou, assim, começou mesmo assim, foi quando o Trump foi eleito, né? Aí... O Trump ele tem uma didática, ele tem uma estratégia muito imperialista. Ele é uma pessoa imperialista, ele quer conquistar tudo o que o mundo tem a oferecer para o país com o qual ele conquista. Ou seja, se a Venezuela tem um ótimo petróleo em grande quantidade e pouquíssimas defesas e pouquíssimo poder bélico para se defender dos Estados Unidos, ele vai invadir a Venezuela e não tem nada que os outros vão poder fazer. Exato. A menos que alguém se incomode e vá com essa guerra com os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos, ele tá perdendo um pouco do poder que ele tinha antigamente. Acho que mais por essa questão até da rivalidade que ele tá tendo com a China, e a China tá ganhando mais influência ali, né? Mas ele ainda assim, quer ou não, ele ainda tem influência nas coisas, então se ele mandar sancionar alguns países, às vezes eles não vão ter o que fazer, sabe? Como a China tava fazendo, teve uma questão de tecnologia da IA. Teve o ChatGPT dos Estados Unidos e outra inteligência desse tipo da China. E aí, quando a China disse que queria continuar e passar e tal, e vender, não só isso, mas também... Você já viu que a China fez um sol em laboratório? Sim. Pronto, todos esses tipos de coisa. E aí os Estados Unidos começam a taxar, botar impostos muito grandes, sancionar e tal. E aí ela foi pedir ajuda para um país... Pedir ajuda não, mas um país menor se ofereceu para botar as fábricas aqui no país, então não seria made in China, que aí ele não poderia taxar.
Mas os Estados Unidos ainda tinha muita influência, então disse que ia sancionar aquele país, disse que ia botar taxa. E como é um país menor, sem muita influência, muito poder, ele não tinha muita opção, sabe? Ele teve que tirar as fábricas e deixar ali a China se resolver com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ainda tem muita influência. E a gente vê, assim, puxando assim para o finalzinho, né, da nossa pauta, a gente vê que o Brasil, a trancos e barrancos, tenta se manter assim de forma mais diplomática. É essa a palavra, professor? É, diplomática. Porque a gente não tem um real envolvimento. Em todas essas guerras, assim, o Brasil prestou apoio, porém não teve um real envolvimento. Ele é mais do diálogo e uma opinião mais nula. Exatamente. E a gente faz essa análise do Brasil realmente como um país diplomático. Don't worry about that. Entendeu? Aí, se a gente for falar dele em cada uma das questões, de cada dos blocos que a gente falou, começando pelo bloco europeu, ele e qualquer outro bloco, na verdade, ele sempre tem como você falou, um posicionamento muito de fora. Ele também não quer a questão da violência. Sim, e tal. Ele presta o apoio. Ele presta o apoio para os países que estão necessitados de verdade. Exatamente. Né? Tanto que, assim, aqui a gente vê que o Brasil ele não tem suporte para tantos imigrantes. Não tem, realmente, tem uns que realmente conseguem, né, seguir a sua vida, só que infelizmente não é para a maioria, mas a gente presta o apoio, entendeu, para essas pessoas nos nossos conformes. Então, assim, na questão da Rússia e da Ucrânia, não tinha, pelo menos eu não saiba disso, que eu não saiba. Tu sabe se o Brasil, ele trazia muitos imigrantes ucranianos, pelo menos que eu saiba, ele não participou dessa questão de trazer os imigrantes que estavam sofrendo. Até hoje, assim, tem imigrantes, vieram uma certa porcentagem, agora não se equipara, por exemplo, a gente não falou sobre isso, mas a gente pode falar em breve, a quantidade de venezuelanos. Nossa. Não se equipara, gente, a quantidade de ucranianos que a gente tem aqui no Brasil não chega nem a 10% da quantidade de venezuelanos que a gente tem. Oh my God, né? Então, como o Brasil, nessa questão da Rússia e da Ucrânia, ele parcial, ele deixa ali a guerra rolar, ele não tá se envolvendo, porque também não vai ser bom pra ele, sabe? Ele entrar numa guerra sem sentido. O Brasil já é tão, nosso país já é tão defasado, com tantas problemáticas, que uma guerra só vai piorar a nossa situação. E aí, com essa questão de continuando nas guerras, de Israel e o Hamas, o Brasil, ele também não tem envolvimento direto com essa guerra, ele não fica no apoio financeiro e tal, porque ele não quer que sobe pra ele, essa é a verdade. Eu acho que ele é um país que tenta, quando ele vai se relacionar com outros países, ele tenta ser meio que anti-violência, ele não quer se envolver nas guerras, porque ele não quer promover isso, mas pequenas coisas o Brasil faz para ajudar os países. O Brasil é um papado de direitos humanos, essa é a verdade. Tanto que Israel não queria parar a guerra para poder tirar os civis dali da faixa de Gaza. E o Brasil tomou partido nessa parte de se juntar com outros países para pedir uma paz. Só que os Estados Unidos, nosso querido protagonista, ele vetou esses votos na ONU, não foi? Ele vetou esses votos na ONU. Só que o Brasil não ficou parado, ele foi atrás de outros meios, de outro congresso e tal, para poder ajudar ali as pessoas na faixa de Gaza. E aí, como os Estados Unidos não tinha mais esse poder no outro congresso, aí ele conseguiu, com mais votos do que ele tinha antes, dar uma pausa realmente para poder tirar os civis. Então, você vê que o Brasil, ele não quer se envolver nas guerras, ele não quer que só para ele, mas ele, quando é necessário ajudar, assim, quem realmente está sofrendo a guerra, ele consegue tomar parte disso, sabe? Só uma curiosidade sobre Israel, que essa guerra que eles estão fazendo com o Irã também tem outros motivos, de políticos que estão com o nome sujo, adiando uma sentença de prisão provavelmente, usando essa guerra para poder se esconder. Não precisamos citar nomes, mas também tem esse lado. Exatamente. Vocês sabiam que para tudo que aqui tem que chegar ali na faixa de Gaza e tal, o Israel também tem que ver um pouco sobre esse controle. Então o Qatar, ele manda dinheiro ali e o Israel deixa. Só que
a desculpa deles é que pra manter ali a economia e tal, pra não ficar, pra Hamas não tomar controle sobre aquilo. Só que as pessoas também veem isso como esse dinheiro que está deixando passar e entrar apoia muito continuar o Hamas, sabe? A força do Hamas. Então parece que às vezes os países não querem parar a guerra, sabe? É vantajoso pra eles continuar. Mas porque às vezes, economicamente, é vantajoso. Porque o país, além de ganhar reconhecimento, todas as guerras têm pontas econômicas. Entendeu? Então é só, gente, é tudo sobre capital. E com esse gostinho de queremos mudar o mundo, nós encerramos o episódio de hoje. Hoje foi bem curtinho, foi bem rapidinho. Um episódio assim pra você ouvir quando você estiver no seu carro, quando você for lavar uma loucinha. Bem rapidinho mesmo, mas próximo episódio nós vamos compensar com uma pauta muito importante. Que é a questão do aumento da violência contra as mulheres, essa questão do feminicídio. Então aguardem que no próximo episódio garantimos que vai ser maior. Exatamente, gente. Tirem seus títulos de eleitor, é de graça, vai no fórum, faz online até dia 6 de maio. Então façam seu título de eleitor para evitar um país com tantas defasagens, com tantas guerras, que o Brasil não se envolva em nenhuma, continue assim, que assim seja. Amém. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com quem vocês acreditam, fiquem com Deus, com seus com deuses, Alá, com os orixás, e é isso. Tchau! Tchau!